hoje são dos primeiros temas, porque eles não têm grupos igual o nosso, que a gente já tem. O meu grupo foi formado por 4 pessoas, coincidentemente, são 4, são 4 coisas. Por exemplo, rede psicossocial, defensoria pública, OAB, nananã. Então, o meu grupo decidiu cada um apresentar um para ficar mais fácil de organizar, entendeu? Deixa eu, auxiliar aqui. Vamos para o nosso quadro aqui de debates. A gente fez esse quadro aqui, vocês estão vendo, né? Ok. Todo mundo está vendo aí? Certo. Esse aí foi o quadro de debates que a gente sorteou, né? Eu encaminhei agora novamente no grupo. Lá no começo de maio, né? A gente fez o sorteio em razão da pandemia, né, da quarentena, dessa dificuldade de melhor preparação, que realmente fica muito melhor em sala de aula. A gente ali, no nosso dia a dia, em razão até da baixa frequência que a gente está tendo nas nossas aulas, a gente não deu para trabalhar muito bem com todo mundo essas explicações para que vocês possam se preparar. E a gente ficou só com os últimos temas. Como vocês podem observar aqui, ó, o tema 5, o tema 6 e o tema 7. Tá? Só que na nossa estrutura de debate, nós temos 7 temas. Tá? Ou seja, a gente tem a polícia, as equipes psicossociais, né, as estruturas psicossociais de apoio, casa de abrigo. A gente tem a polícia militar, a polícia civil, OAB e defensoria. OAB e defensoria são duas juntas para denotar a defesa que é realizada nos processos da Lei Maria da Penha. Tá? E vocês vão fazer, na avaliação final, que a gente chama dos debates, propriamente ditos, né? Os debates finais, da avaliação final, esses temas aí desse quadro que a gente mostrou agora, né? A iniciar no dia 30 de junho, com o tema 4, dia 1º de junho, o tema 6, e no dia 3 de julho, que vai ser a final, ou seja, né, as equipes vão realizar esse afunilamento, ou seja, quem venceu faz a final, tá? Desses grupos, desses temas 5 e 6, fazem a final, né? Ok? Entendido aí? E nós tivemos os temas 1 a 4 de fora desse debate no final do semestre. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, a segunda nossa avaliação, e ela precisa ter um aproveitamento prático, não só dos temas que a gente vem trabalhando, mas também de uma preparação de vocês para esses debates finais, tá? Que a gente faz em sala de aula, só que aí a gente acabou fazendo aqueles trabalhos em vídeos de forma individual, né, que vocês me mandaram, beleza? Então, assim, pessoal, a gente precisa fazer a segunda avaliação. Como é que vai ser? Ora, a segunda avaliação desses outros 30 pontos, a gente vai realizar com essa atividade de apresentação. Como valem 30 pontos? Então, são avaliações mais rigorosas, tá? Que demonstrem o domínio de vocês sobre essas instituições, para que vocês tenham essa pontuação cheia, né? Beleza? O mesmo critério de avaliação que a gente vai usar quando vocês forem apresentar os debates lá na nossa avaliação final. Deu para entender? E nessas avaliações, gente, como a gente já passou para vocês, a gente tem 3 critérios para avaliar vocês, tá? Os aspectos formais, aparência, vestimenta, postura corporal, locomoção, gesticulação, voz e dicção, ou seja, questões de postura da pessoa
que vai realizar uma sustentação oral. Temos as questões de posturas do sujeito, aspecto do sujeito, que é empatia, assertividade e controle emocional. Tá? E, por fim, o recorte de conteúdo, ou seja, o domínio do conteúdo que vocês demonstram ter nessas apresentações. Beleza? Então, Beleza. são essas avaliações que a gente tem para hoje. Tá? Por ser a primeira, você tinha que dar um desconto, né, professor? Não, não é a primeira, porque a gente vem fazendo apresentações desde o começo, né? Não, mas É a por nossa vídeo primeira, diferente. é a Por nossa vídeo primeira ao vivo. Então, é mais difícil. Não, claro, mas não deixa de ser um teste para você melhorar para a apresentação no final, né? Professor, a questão de aparência, de formalidade, de vestimenta que eu falo, vai estar sendo avaliada agora? Sim, Porque isso foi senhora. uma coisa que a gente ficou na dúvida. Sim, Então, senhora. assim, é meio difícil. Vocês não se prepararam para essa questão? Essa questão a gente não está preparado. Eu falo isso pelo meu grupo, porque a gente ficou na dúvida se hoje já seria avaliado como um debate ou uma avaliação mesmo de apresentação de tema, entendeu? Hoje seria como se fosse uma prévia dos nossos debates finais, né? Um ensaio, né? É o porque a gente ensaio ficou meio na dúvida. valendo, né? Sim. Entende? Então, se o senhor puder considerar esse fato de que ficou meio assim, difícil da gente entender essa parte de vestimenta de tudo, seria bom pra gente. Vai ter que aparecer. Ó, deixa eu abrir aqui o portal, né, do nosso portal da faculdade, para eu pegar aqui a lista dos presentes, né? E eu realizar essa conferência. Como é que vocês estão fazendo, gente? Aí eu queria até a máxima sinceridade de vocês aí. Eu sei que todo mundo tem dificuldade. Como é que vocês estão fazendo para fazer as provas das outras disciplinas? Separa Como é que os professores estão efetivando as provas? Eles mandam por e-mail ou todos, aí a gente pega e faz durante a semana. Geralmente eles dão um prazo de uma semana a um mês. A gente e são extensos, né? A prova em uma semana? Geralmente é extensa. Aí vocês estão... São provas bem grandes para fazer. Aí eles dão um tempo bem maior. Então pega bem mais o conteúdo, né? Sim, igual teve prova já de 15 questões, A, B, C, D, e tinha que justificar todas, entendeu? Dava tipo 60 questões. Mas isso em constitucional e civil? Isso em civil. O Jefferson passa uma prova de marcar, aí ele dá um tempo menor para entregar. Isso. E a Conceição, que são aquelas matérias mais que você falou que é... teórica, né? Isso. Como, por exemplo, o Cláudio, ele passa a prova, dá um tempo e tal, mas são provas, tipo assim, que a gente tem que ler um livro, responder de acordo com o livro. Geralmente é assim. Tá, mas vamos lá. Ana Luísa abriu presente. Brenda. Não, a Brenda está presente também. Bruno, Guilherme, Lucas Daniel. Não, Lucas Daniel só apareceu no começo. Saiu. Natiele, Pamela. Cadê a Pamela? Mas a Pamela sempre está presente. A Pamela falou que hoje ia chegar 9 horas do serviço dela, deve ter agarrado hoje. Ah, tá. Então ficaria para o final, né? Sálvio está presente. Sara presente também. Aqui. Né? Sérgio. Cadê o Sérgio? O Sérgio também não está. O Vitor também, acho que parou. Vitória.
Depois de anos, a Vitória aparece. Eu. E a Inara. Então pronto, a gente só tá fora o Sérgio e a Pâmela, né? Então pronto, né? A gente está com pelo menos dos que, igual o Walking Dead, né? Dos que sobraram nessa aventura semestral, com todos os desafios aí, a gente chega na segunda avaliação com todos os presentes, a não ser 2. Então a gente tem, ou teria, né? A plena possibilidade de realizar a nossa atividade hoje. O meu está travando muito. Guilherme? Ô, Guilherme, como é que vai fazer a apresentação, se o teu está travando? Mais um desafio, né? Não é? Ô, professor, tá... Trava, volta, mas vamos, né? Vai. Então, assim, gente, ó. Nossa aula passada, véspera de feriadão imprensado, né? Eu sei que vocês tiveram aí um apagão aí na região onde vocês moram, que impossibilitaram que vocês entrassem nas aulas, na minha aula, né, de quarta-noite. Não, teve não. Ah, não? Então você não veio para minha aula porque não quis mesmo, né? Ai, Natiele, pelo amor de Deus. Tá vendo, né, Sara? Eu tô facilitando. Tô vendo, Natiele. Eu tô facilitando. Eu tô lembrando. Aí foi, não foi? Eu recebi comunicado oficial da CEMIG, né, para justificar aí a ausência na minha aula. E nessa aula a gente teve uma preparação aí da equipe do Bruno para o nosso debate final, né? Vocês eram para estar todos, para que eu repassasse a todos vocês, né, os links, né, enfim, as dicas, para que vocês melhor construíssem um trabalho escrito e apresentassem esse trabalho. Porque é o seguinte, gente, nós temos uma necessidade profissional, isso a gente já está cansado de conversar, né, nas nossas aulas, a necessidade profissional, né, do operador, do agente do direito, em produzir, primariamente, né, em produzir textos escritos e ser capaz de apresentar oralmente aquilo que ele escreve ou aquilo que ele sabe. Tá? Isso basta ver vocês, as audiências, as sustentações orais que são feitas não só em audiência, mas também em audiência em primeiro grau com o juiz, mas também em segundo grau nos tribunais. Então, isso é básico. E essa é uma imposição das diretrizes curriculares do MEC. Ou seja, a gente tem uma estrutura chamada Conselho da Educação Superior no MEC, que avaliza e orienta toda a educação superior no Brasil e prima por qualidade, né? Prima para que todas as faculdades tenham a qualidade necessária para que a gente possa desenvolver nos nossos alunos habilidades e competências suficientes para que ele seja um profissional de sucesso. Para que ele não seja aquele profissional que acha que tem bagagem para realizar a profissão dele e quando vai realizar essa profissão, ele enxerga uma série de dificuldades ou uma série de limitações e se ele tiver uma série de limitações, ele vai ter toda a razão de culpar ou de cobrar a faculdade que ele fez porque essa faculdade não exigiu dele ou não o habilitou para o exercício profissional adequado. Então, a gente aqui na faculdade, para que a gente possa garantir que essa qualidade realmente seja efetivada, a gente tem essas atividades. A gente tem esse trabalho. Né? Muitos alunos sempre reclamam que a gente aperta, que a gente exige, que dá uma canseira danada. Cadê o Sávio? O Sávio aí que tá, que não deixa, né, isso ser equivocado, porque quem trabalha tem esse momento primoroso da sala de aula para poder aproveitar o máximo possível. Porque ele tem pouco tempo disponível para o estudo. Como é que eu vou desenvolver se meu tempo sempre é corrido? Então, eu tenho que aproveitar o máximo possível a minha aula, o horário da minha aula, né? Que é aquilo que eu tenho. E aí a gente desenvolve essas atividades, essas avaliações, porque, primeiro, eu preciso avaliar vocês, porque é critério obrigatório para a conclusão de cada semestre, né? Eu preciso fazer a frequência de vocês porque a nossa educação é presencial, tá? A gente está vivendo uma coisa totalmente fora do normal, que
não impôs uma educação à distância, porque a educação à distância é diferente, né? A educação à distância é como se eu gravasse um vídeo e colocasse para vocês verem esse vídeo quantas vezes quiserem. Diferente, e aí a gente está aqui no meio termo, dessa aula remota, ou seja, é uma aula ao vivo, simulando uma sala de aula, para que a gente possa ter a exposição do conteúdo e essa troca entre nós, né? Ou seja, Natiele com dúvida, Ana Luísa, Vitória, Sálvio, Sara, Inara, Guilherme, Bruno, Cristina e Brenda, todos com dúvidas? A oportunidade é essa para a gente tirar nossas dúvidas, o que não acontece com o vídeo, porque você não tem como conversar com o vídeo. Daí eu coloquei aquela imagem daquele garoto saindo do quadro, da pintura, lembram? Na sala de aula? Lembram? Eu lembro. Pois é. Lembro. É para vocês sentirem mais concretamente essa diferença. Tá? Mas assim, é claro que não é a mesma coisa, né? A gente em sala de aula consegue desenvolver muito mais porque a gente sente muito mais frio na barriga, nervosismo. E é justamente esse frio na barriga e esse nervosismo que a gente tem que superar. E é por isso que a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. Aplicando o conteúdo que a gente tem, né, durante todo o semestre, em cima de caso prático. E o que a gente vem demonstrando é que essa metodologia é a mais acertada possível, porque a gente pega o conteúdo visto em sala de aula para aplicar em cima de questões reais, atuais, que é a questão da violência doméstica, e que ela pode passar por todas as outras questões sociais, econômicas, dificuldades de trabalho, questões psicológicas. E, além dessas questões que a gente estuda para o direito, né, conseguir enxergar como é que é realizado um projeto de lei, como é que essa lei é efetivada, e por trás da efetivação dessas leis, como é que essas instituições se estruturam e qual é a função, qual é a obrigação de cada instituição dessa, de cada profissional, vamos dizer assim, do direito, chamando assim o profissional do direito, aquele que aplica a legislação, aplica o conhecimento jurídico nesse recorte aqui da nossa Lei Maria da Penha. Daí a gente trabalhar com as equipes multidisciplinares que prestam um apoio fundamental para o direito, para o juiz, para o delegado, promotor de justiça, para o legislador, né? São fundamentais para a compreensão do problema, né? E para que esse problema seja melhor resolvido através das leis e através da ação dos próprios agentes do Estado, agentes dessa rede, né, praticamente jurídica, tirando aí a psicossocial. Mas aí você conhecer qual a importância de cada instituição dessa e o que é que essa instituição realiza para a aplicação do direito. E aí vocês estudarem Polícia Militar, Polícia Civil, né, a elaboração dessa parte inicial de um processo penal e o desdobramento disso. A importância que a defesa tem no processo, para que a gente expulse de vez aquele senso comum de achar que defesa atrapalha a justiça. Entrou na aula. Você dá presença a ela. Ah, sim, senhora. De achar que a gente tem aquele senso comum e a gente é bombardeado muito com isso, com essas informações de senso comum mesmo, né? Como a gente vem falando, de achar que defesa atrapalha a aplicação da justiça. Ou a defesa impede que a justiça, nesse alto grau, seja efetivada. Tá? E aí eu preciso enxergar vocês, preciso que vocês ensaiem postura profissional. Você vai enxergar agora, de apresentação de trabalho, que é isso que a gente vai exigir sempre de vocês no decorrer do curso todo. Com, vamos dizer assim, formatos diferentes, mas sempre a mesma postura, porque é na repetição dessa postura que você vai se preparando e você vai se moldando para a vida profissional. Partiu, beleza? Então? Partiu. Cadê o vídeo? Cadê a câmera? Não tô vendo ninguém. Aqui, o professor. A Ana vai ser a primeira do nosso grupo. Tá, pois não, Guilherme. Eu posso pegar o tema da PM, Polícia Militar de Minas Gerais?
Pode, ó. Eu sei, Pode eu um já dos tô- quatro, não, né? eu- 1, 2, 3 ou 4. Eu já estou fazendo 3, Roberto. Eu estou seguindo a sequência dos grupos. Grupo 1, grupo 2, Eu 2, também grupo estou 3, fazendo grupo 2. 4, 4. Eu achei que Mas ia a fazer mais gente vai lógico, uma repetir, vez que querendo não ou foi não. mencionado quais os grupos que seriam pegar cada tema. Isso. Entendemos. Mas vai repetir, São gente. 4 temas, Vai gente. repetir. São Todo 4 grupo vai temas. falar os 4 temas. Ó, são 4 temas que podem ser abordados, tá? Tá bom, vamos lá. Não Então pode repetir precisa. os temas? Vai Pode, repetir, não tem Salvo. problema. São 4 temas, a gente é 8, eu acho. Ah, vamos lá. Deixa eu. Não, nós somos 4 grupos. Tem 4 temas, é um para cada grupo. Né? Não, amigo, cada pessoa do seu grupo vai falar um tema. Se Meu seu grupo grupo só tem tem 2 4, pessoas. Não, meu grupo só tem 2. 2 pessoas. então você vai falar 2 e seu amigo vai falar 2. Não, mas não é com 2. Cada um tem que falar um tema só. Eu pelo menos, não entendi em momento nenhum que tinha que falar sobre os 4 temas. Calma lá, Na gente. Calma verdade- lá. Ó, o que é que eu preciso de vocês, tá? Diga assim, professor, eu não consegui ajustar isso com o meu grupo. Então, eu vou apresentar sozinho o tema 2. Sem problema. Professor, eu estruturei a minha equipe e é a minha equipe é que vai apresentar. E a minha equipe escolheu o tema 3, o tema 4, o tema 2, o tema 1. E vamos apresentar o tema 1, sem problema nenhum. Tá? O que eu exigi foi, pelo menos, abordar um tema. Mas, vamos supor, não, professor, a minha equipe é danada. A minha equipe vai, cada um, apresentar um tema em sequência. Maravilhoso. Tá? Só que eu não quis exigir isso para não sobrecarregar vocês. Beleza? Beleza? Compreendido? Beleza, bora Compreendido aí, Saulo? começar. Bora começar. Compreendido, né? Posso? Então vamos lá. Ó, como é o nosso Meu grupo critério? é o segundo, viu, professor? Tá, só um minutinho. Como é que é o critério? Cada um tem até 3 minutos para apresentar, tá? Cada Cuida pessoa, bem que né? é só isso. Isso. Ô, mãe, para de me ligar. Então, assim, quem são? Qual é a equipe? A minha equipe é o número 4, mas a gente vai estar... Eu, Ana Luísa, vou estar apresentando o tema 1. A rede de apoio psicossocial às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza. Equipe 4, composição. Sara Correia. Natiele, Natiele. Ana Luísa Ana e Nara. Luísa. A Inara tá com áudio ok? Sim, professor. Ah! Olha a evolução. Então, como é que é a nossa apresentação, né? Nós teríamos 2 equipes lá na final para se enfrentar em debate sobre um tema, não é isso? Me ligar, eu tô na aula. Beleza? Beleza. Aí o que é que eu iria fazer, né? Boa noite a todos. Estamos hoje para a apresentação do tema, vamos supor, 6, né? E temos as equipes tais e tais para apresentar o tema 6. O tema que vai defender, a equipe que vai defender o tema é a equipe número tal, que vai iniciar o debate, e a equipe que vai ser a crítica ao tema, vai fazer a oposição ao tema, é a equipe número tal, que vai apresentar-se logo após a equipe da defesa da tese, né? Então, todos apostos, né? Então, vamos começar o debate. A sequência de apresentação, então, fica Sara, Natiele, Ana Luísa e Inara. É isso? Não, professor, é Ana Não, Luísa, nada a ver. Ana Luísa, Inara, Natiele, Lara e Sara. Então tá, então me falem quem vai apresentar na ordem, tá? Então é Ana Luísa. Ana Luísa abre o debate, a apresentação, seguida por quem? A Inara Polícia Civil, eu acho que É a ela Natiele. É a Natiele, que é Não, a a segunda. Natiele é militar. Então, você é a segunda. Ah, tá. Gente, a Ana Luísa começa, né, a apresentação.
Certo. A Ana Luísa vai falar sobre a Polícia Militar. Não. Sobre a Ana rede Luísa é a primeira. psicossocial, professor. Ah, sim. Psicossocial. Ana Luísa é o primeiro tema. Natiele é o segundo tema. Então, Natiele Inara, terceiro. Inara, terceiro. Sara, quarto. E quem fecha? Tipo em ordem alfabética. Tá. Inara. Inara. E a Sara fecha, né? Isso. Beleza. Ô, professor. Pois não. Então, cada grupo vai ficar com um tema? É o que eu falei há pouco. Você decide, Bruno. Você decide. Você pega um tema apenas e aí você aprofunda mais o tema. É lógico, porque se duas pessoas forem tratar o mesmo tema, a apresentação tem que ter mais profundidade, né? Beleza? Porque você tem 3 minutos para falar. Né? Cada um fala 3 minutos. Né? E após a apresentação de cada um, eu vou fazer minhas perguntas, tá? Ok, professor. Beleza? Então aí eu peço que a Ana Luísa, a Natiele, a Inara e a Sara, tá? Quando forem falar, acione aí a câmera, o vídeo e o áudio. E os demais aí, por favor, fechem aí os microfones para que a gente possa concentrar-se apenas na voz de quem está apresentando, tá bom? Então, Ana Luísa, por favor, aí, abra o vídeo. Os demais aí peço para fechar aí o microfone. Tá? Ana Luísa, boa noite. Boa noite. Estamos hoje reunidos para a apresentação dos nossos temas, né, da nossa rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E você ficou responsável pela abordagem do tema 1, né, que são as instituições que fazem o atendimento psicossocial nessa rede. Então, Ana Luísa, até 3 minutos, tem a palavra para poder fazer a sua sustentação. Para começarmos, eu vou estar explicando sobre vocês, sobre a rede de atendimentos. A rede de atendimentos, ela reúne ações e serviços das áreas de assistência social, justiça e segurança da vítima. Nela, a gente encontra vários órgãos, várias pequenas empresas. Por um exemplo, o CRAS, ele é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele não é especializado para a mulher que se encontra sendo vítima desse tipo de violência. No CRAS, você vai ter uma assistência de psicólogo, você pode ter também acesso ao médico, mas não é nada especializado. Também ele atende outras áreas, como, por exemplo, crianças que sofrem com trabalho infantil, e isso. O Estado também fornece o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele é diferente do CRAS, porque nele a gente encontra uma assistência mais aprofundada. Porém, o que é específico mesmo para atender a mulher que sofre desse tipo de violência doméstica e familiar é o CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O CRAM, são espaços, né, de acolhimento e acompanhamento psicológico e social a mulher em situação de violência. Eles também fornecem orientação jurídica sobre o encaminhamento aos serviços médicos, ao processo, e também ajuda no encaminhamento para casas de abrigo. As casas de abrigo são casas que a vítima fica de 90 a 180 dias sendo protegida por correr, geralmente, risco de morte, e lá ela pode estar acompanhada ou não do seu filho. E lá ela tem todo o apoio durante esses 90 dias, um tratamento completo com médico, psicólogo, enfermeiras cuidando dela, para dar toda a assistência para que ela possa voltar a ter a sua vida com segurança.
A gente também, dentro dessa rede de atendimento às mulheres vítimas, temos também a delegacia especializada em atendimento à mulher. Nessa delegacia é onde que ocorre o boletim de ocorrência e são também solicitadas as medidas protetivas de urgências nos casos de violência doméstica contra a mulher, né? A gente também tem os serviços de saúde especializados com atendimento dos casos de violência doméstica contra a mulher. Nesse lugar, a gente tem uma equipe de multidisciplinar, onde tem psicólogo, assistentes sociais, enfermeiras e médicos, que são capazes de atender os casos de violência doméstica contra a mulher e contra a violência sexual, porque geralmente esse tipo de violência ele vem também carregando a violência sexual. Aqui em Contagem, a gente tem a Rede Bem TV, que é um projeto que cuida de mulheres que sofrem esse tipo de violência e que dão todo apoio. Esse é pela Prefeitura de Contagem, mas temos também o MADES, que é uma rede que não é com fins lucrativos, não tem o apoio do governo, mas ela é fiscalizada pelos órgãos, né? Porque como se trata de uma questão psíquica, ela tem que ser capacitada para isso. O MADES, ele se trata de mulheres que amam demais. Esse projeto é para mulheres que vivem em um relacionamento abusivo, onde que geralmente ocorre esse tipo de violência. Tem alguma pergunta? Não, estou aguardando que você conclua a sua apresentação. Ah, tá. Desculpa. Então, os juizados também de violência doméstica e familiar contra a mulher é o órgão da justiça onde que ele faz o processo. Ou seja, tem o processo, o julgamento e executa as causas decorrentes da prática da violência. Ou seja, vai pegar todos os dados, provas, para analisar e dar a sentença, para concluir se foi um caso de violência doméstica ou não e quais que são as medidas seguindo a lei. Concluindo, o Estado, sim, oferece às mulheres uma rede de atendimento nesse tipo de situação, mas, infelizmente, não tem tanta visibilidade. Quando temos visibilidades, quando já ocorreu, que geralmente o CRAS atende. O CRAS ou o CAPS, porque pode acontecer também em namoros, que da menina ser agredida e ela ainda ser adolescente. Então, o CAPS, ele atende crianças e adolescentes, né? No caso, seria adolescentes. A gente precisa de dar uma maior visibilidade para esses projetos, mas também precisamos de projetos que apuram o relacionamento abusivo antes, para que a pessoa, a vítima, tenha ciência de tudo. E assim você encerra a sua apresentação? Sim. Tá. Ana Luísa, eu percebi que você colocou muito atenção para o aspecto social e econômico, né, das instituições psicossociais. E você, na sua conclusão, você chegou a falar do CAPS, né, ou de uma instituição, e não aprofundou, e não chegou a aprofundar, sobre a importância do atendimento ou do profissional da psicologia nessa rede de atendimento. Você também se debruçou sobre a delegacia e o juizado, mais na questão do atendimento jurídico do que propriamente no atendimento ou no acompanhamento de profissional da assistência social ou da psicologia que essas instituições possam ter. Aí eu lhe perguntaria, há algum profissional da assistência social ou da psicologia na Delegacia da Mulher aqui de Contagem? Não. Quem faz o
o boletim, o BO, né, boletim de ocorrência, é o delegado e ele encaminha para esses centros. Só objeção. Só objeção. Há sim um servidor, tá? Um funcionário na Delegacia da Mulher, especializado em assistência social, que faz o primeiro atendimento e a triagem desse atendimento da mulher que chega buscando os serviços jurídicos próprios na Delegacia da Mulher, né? Isso. Ah, tá. Tá? Então tem sim, tá? Tem um servidor lá lotado na delegacia para dar esse primeiro atendimento à mulher e fazer esses encaminhamentos necessários, né, pela parte econômica que ela possa ter. Abrigo. Mas é um atendimento mais rápido. É onde que faz o processo, no caso. O atendimento e o acompanhamento, o tratamento é feito nessas outras redes que eu falei, que é por um médico. Isso. O governo também ele disponibiliza os medicamentos, caso seja necessário, para o tratamento. Tá. E há também uma equipe multidisciplinar dando apoio ao juizado? Ao juizado, sim. Até uma imposição da própria lei, né? Isso, é uma questão que fala na própria Lei Maria da Penha, né? Que vai ser o tema de outro negócio falar, do grupo. E tem até por conta de tratar, às vezes, de uma relação com a família. Então, geralmente tem uma assistente social para estar pegando a criança, conversando, falando, outro para estar falando com a mãe e para ajudar também no processo de guarda, né? Que é muito importante. Existe a necessidade de apoio ao homem na questão psicossocial? Porque você deu também muita ênfase, e é natural que aconteça, o apoio à vítima, o apoio à mulher. Mas há políticas psicossociais que buscam no agressor um trabalho para Sim. que não haja ou a agressão ou a reincidência? Sim, tem. Na própria lei exige que seja feito esse acompanhamento, né? Esse recrutamento, que é um processo mesmo, um tratamento para ele não estar cometendo outras vezes. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes os agressores não fazem esse acompanhamento. Fica só mesmo na lei. Muito bem. O CRAM, né? O Centro de Referência e Atendimento à Mulher, aqui de Contagem, como é que é o nome dele mesmo? CRAM. Tá, mas é conhecido com qual nome? Não, essa pergunta eu não sei responder. É o Bem Me Quero, né? Ah, o Bem Te Vi. Bem Me Quero, não? O Bem Te Vi aqui. Bem Te Me Quero. Eu escrevi Bem Te Vi, professor. Ignore. Pois eu percebi que você falou Bem Te Vi. É isso, Bem Me Quero, Você gosta muito de pássaros. Que eu falei, da prefeitura aqui de Contagem, que tem esse projeto já tem muitos anos. É uma mulher, né, que ela é presidente, e ele trata das mulheres daqui. Tem apoio da prefeitura e tal. Mas existem outros projetos também que não tem apoio da prefeitura, somente a fiscalização mesmo, que também tratam. Beleza. Uma pergunta, você está sentada? Tô. Né? Quando a gente faz uma apresentação, a gente não fica com a postura, né, de pé? Mas eu tô sentada. Mas não é? Quando a gente faz uma apresentação, a gente não fica de pé? A não ser que a gente tenha um problema físico, né, que impossibilite. Locomoção. Então, Vossa Excelência deveria estar na postura, né? Deveria estar em pé, de pé, para realizar, né, com maior galhardia, maior propriedade a sua sustentação. Ok? Mesmo em vídeo, professor? É lógico. Como é que fica o gestual de mão? Como é que fica a postura Mas, professor, liberta da pessoa
que não está segurando o celular. Então, é isso Doutora que eu tô te Ana falando. Luísa, você está segurando o celular, doutora Ana Luísa? Tô, porque eu não... Ao segurar o celular, doutora Ana Luísa, você prende as suas mãos e isso inviabiliza que você gesticule devidamente, mostrando as suas impressões devidas para cada conteúdo que você apresenta. Quero defender. Quando chegar a sua vez, Excelência, Natiele, Vou defender. você realizará a sua sustentação. O que eu quero chamar a atenção são para aqueles quesitos de avaliação que a gente lembrou, tá? Então, tudo isso é levado em conta. Professor, você está exigindo muito, a gente está numa situação aqui em casa, tá um pouco dificultoso, né? A gente está com dificuldade de realizar todas essas posturas ou procedimentos de forma apropriada. Mas eu não posso deixar de apontar que não é assim que se pode fazer uma apresentação, tá bom? Tanto é que na sala de aula, se você for chamada, ou numa audiência, se você for chamada, normalmente você fica de pé para poder apresentar, né? Faz parte desse métier aí, dessa liturgia, de apresentação não só acadêmica, mas profissional, tá bom? E outra questão, doutora Ana Luísa, a sua apresentação foi quase uns 5 minutos. Tá? Então, assim, é treinar mais o controle do tema para a gente focar no conteúdo mais preciso. Daí esse controle maior do conteúdo, para que a gente possa fazer a apresentação e utilizar o tempo para responder as perguntas. Que aí é quando você se aprofunda nos temas ou nos tópicos, objetos da pergunta, tá bom? Ok? Então, obrigado pela apresentação, parabéns aí pela pesquisa, tá? E agora chamam para a tribuna a doutora Natiele para a apresentação do tema Polícia Militar. Então, obrigado aí, Ana Luísa. Pode fechar o vídeo e o áudio. Por favor, Natiele. Boa noite. Já estou aqui, eu quero falar antes que você... Boa noite. Você vai reclamar que eu não estou em pé. Eu estou sentada, porque... Mas aí você teve o cuidado de afastar o celular e não está segurando o celular, né? Não, estou segurando sim. Tá, então você tem que ter o gestual de mão para lhe auxiliar, né? Sim, estou sentada, porque... Então, doutora Natiele, com a palavra. Como eu me preparei para ter aula presencial, então não investi em materiais para aula EAD, como tripé, luz para iluminação, então vou fazer minha apresentação sentada. Doutora Natiele, com a palavra. Lá. Atuação... Ai, e apoia. A minha vai ser a atuação da Polícia Militar contra a violência doméstica. Atualmente, Minas Gerais conta com um projeto chamado Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. O projeto teve início com o intuito de proteger a mulher, né? Não só a mulher, mas as vítimas da violência doméstica, também pode ser homem, depende, mas a maioria das vezes são as mulheres. Ele teve o intuito de reduzir o crime com motivos pessoais, que seriam esses motivos de um homem agredir uma mulher, geralmente porque não quer aceitar o fim do namoro, ciúmes, parará e pororô. Mas sem deixar de lado as mulheres necessitadas, né? A Polícia Militar, ela tem a finalidade de garantir a proteção policial sempre que necessário e comunicar, né, ao Ministério Público ou ao Judiciário, levar a vítima ao hospital ou ao Instituto Médico Legal, fornecer transporte para a vítima e seus dependentes para um abrigo ou local seguro, não havendo risco de vida, né, se houver risco de vida ali da vítima e das pessoas que estejam com ela, como filhos, pessoas que dependem dela, menor de idade, levar eles para um local seguro, informar a vítima os direitos dela na Lei Maria da Penha, né? Informar a ela os direitos dela, o que essa lei proporciona para ela, tanto com os direitos dela, como que ela pode recorrer. E a Polícia Militar também é responsável por fazer o registro, né? O registro de ocorrência, que
que é adotar de imediato os seguintes procedimentos sem prejudicar aqueles previstos no Código Penal. Peraí que eu vou colocar uma coisa aqui atrás. A Polícia Militar também ela tem o objetivo de ouvir, né, e ouvir a vítima, no caso a ofendida, seja não só mulher, mas homem, como eu disse, colher todas as provas, né, do local, chegou lá para fazer o boletim de ocorrência, prestar atendimento à pessoa, recolher as provas que possa ou incriminar ou comprovar o que a vítima está falando, ou incriminar e também incriminar o agressor. E ela tem um prazo de 48 horas, respondiendo apartar o juízo como pedido de afendir para o... Ai, peraí que eu escrevi errado. Ofendida para concessão de medidas protetivas. Essa parte a gente pode deletar. A Polícia Militar, militar também determina que se proceda os exames de corpo e delito, né? Não só esses, mas também como outros exames para comprovar, né, a agressão, porque tem vezes eu não, né? Mas as pessoas, muitas das vezes, são chamadas para denunciar uma coisa que não aconteceu. Então, para isso, a gente tem o exame de corpo e delito e outros exames. Coletar dados do agressor, né? Puxar a ficha criminal dele para ver se ele tem antecedentes criminal. Se ele tiver com mandado de apreensão, o policial militar tem autorização para deter o agressor. E atualmente a Polícia Militar ela oferece bastante recursos, né, para a gente. Ela pode tanto fazer o boletim de ocorrência, como levar a vítima para um lugar seguro, como deter o agressor. E é isso. Finalizei. Você concluiu a apresentação? Eu concluí. Tá. Então, doutora Natiele, qual é a unidade responsável pela patrulha aqui em Contagem? Professor, não sei responder isso, não. Tá. Então, qual foi a patrulha que você pesquisou? De qual local? Eu pesquisei geral, não foi de um lugar só, não. Eu pesquisei geral, de Minas Gerais. A minha pesquisa não foi de Belo Horizonte, de Contagem. Eu pesquisei geral qual que era a atuação da Polícia Militar contra a violência doméstica em Minas Gerais. Tá, então, a mas minha pesquisa foi dentro de Minas Gerais. Lembrar para todos, né, que o nosso foco, claro, a gente se situou no Brasil, em Minas Gerais, mas o nosso foco de prioridade para conhecer a atuação dessas instituições, lembrando aí que é Contagem, tá? Porque vocês podem até morar em outra cidade vizinha, mas como a faculdade é em Contagem, então o nosso foco, quando nós realizamos esse trabalho para os alunos, é que a pesquisa seja feita com a realidade dessas instituições aqui de Contagem, tá bom? Ok. Você falou que a Polícia Militar tem como uma das atribuições comunicar o ato, né, para o qual ela é chamada para o judiciário. Sim. Né? Ora, quando há uma ocorrência de algum fato que seja atribuída como crime ou delituoso, e a população ou ofendida chama a Polícia Militar para realizar esse atendimento, a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade do ato ocorrendo naquela hora, naqueles instantes, né? Caso o ato esteja acontecendo naquela hora ou acabou de acontecer, o que é que a Polícia Militar deve fazer? Ela deve fazer um boletim de ocorrência e recolher as evidências. Tá. E se o crime tiver acontecido naquele momento? Naquele exato momento? Isso. E a polícia viu? A polícia chega logo após. Ele detém a pessoa e se a vítima estiver correndo risco de vida, ele leva essa vítima para um local seguro. Tá. E no procedimento criminal, né? Qual é o direcionamento
ou qual é a instituição que a Polícia Militar procura para dar prosseguimento, para dar andamento àquele atendimento inicial que ela fez? Ministério Público. Ministério Público, tem certeza? Tenho. Garantir a proteção policial sempre que necessário e comunicar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Tá, mas ela não leva... Ele comunica a delegacia. Exatamente, né? Ele comunica a delegacia, mas a delegacia é levada para o Ministério Público e ao Poder Judiciário. Você tem que formular melhor essas perguntas para eu poder entender. Não, eu quero saber de você se você sabe as atribuições da Polícia Militar para a questão da Maria da Penha. Se a Polícia Militar recebe um chamado, né, e atende a ocorrência, e se há constatação do cometimento desse crime, ou dele que acabou de acontecer, ele pode fazer a prisão? Ou deve fazer a prisão? Sim. Feita a prisão, ele encaminha... Ele pode deter. Ele encaminha a pessoa presa para onde? Delegacia. Exatamente. Então, cabe à delegacia receber as informações que a Polícia Militar reúne? Sim, todas as evidências. Tá, então Tudo é para a delegacia, ou seja, para a Polícia Civil que ela encaminha essas informações, né? Para a Polícia Civil, que aí é encaminhado para outro setor, para depois ir para julgamento e para lá e pororô. Vamos focar aqui na sua tarefa, que é falar sobre a PM, né? Polícia Militar. Sim. Certo? Sim. Você disse que no atendimento da PM, ele atende a vítima, mas também pode atender o homem. A vítima, no caso, o ofendido, né? Seja ele homem ou mulher. E pode haver ofendido homem na Lei Maria da Penha? Na Lei Maria da Penha, então, professor, a Lei Maria da Penha... A gente está tratando da Lei Maria da Penha, né? Ela é para mulher, mas eu não falei que a Lei Maria da Penha vai atender o homem. Eu falei assim que em caso da pessoa ser agredida, não ocorre só da mulher ser agredida, não. Também tem o caso do homem. Eu dei um exemplo. Tá, mas o nosso foco é violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Sim, vamos, prossiga. Essa parte eu entendi. Tá, mas eu quero que você me responda. O homem pode ser vítima na violência doméstica? Na Lei Maria da Penha, não, mas o homem pode ser vítima de violência doméstica, sim. Tá, ele pode ser vítima de violência, né? É. Porque violência doméstica e familiar contra a mulher é da Lei Maria da Penha. Sim. Certo? Tá. Deixa eu ver quem mais. Teria algum apoio para você colocar o seu celular? Para ele ficar assim, em pezinho? Não tem nenhum apoio. Tem só minha mão mesmo. Mas porque você está querendo me ver melhor? Não, é para que você se sinta mais assim? Liberta para realizar a sua apresentação. Não consigo, não tem nada para me apoiar. Tá. Mas você quer segurar para mim? Você, quando fica nervosa, pega muito no cabelo? Depende, eu pego no cabelo, eu pego no olho, no que tiver mais fácil. Como não dá pra ficar É isso que a gente tem que evitar, tá? A gente tem que mostrar o controle das mãos para não transparecer nervosismo. Mas eu mostrei, eu fiquei fazendo assim o tempo inteiro. Não, você ficou puxando o cabelo todo o tempo aqui, ó. Não, isso aí foi agora a hora que a gente está conversando. Não, foi na hora da sua apresentação. Tá gravado e depois você pode ver. Vou conferir e vou te mandar. Beleza? Então, assim, são controles, né, de apresentação ou de desenvoltura, da gente se libertar de alguma coisa que nos prenda para que a gente possa ficar mais tranquilo. Daí eu dizer, olha, não é preciso colocar aquele apoio profissional, né? Coloca apoiado o celular para que você não precise ficar segurando. Aí você tem o foco, a sua concentração apenas no que você está fazendo. E não, além disso, ter que conseguir segurar o celular no momento que ele lhe dê um foco adequado, né? Então, é colocar a sua concentração mais na sua apresentação. E outra, embora você faça anotações para se preparar, evita estar lendo. Tá?
Leitura é só para citação. Por exemplo, a delegacia, aliás, a patrulha fica no 18º batalhão ou no batalhão tal. Em uma pesquisa, não, a patrulha aqui em Contagem é constituída pelos policiais tais, tais e tais. Eu não sei o nome decorado, então eu vou olhar minha anotação. Então, é recorrer à leitura apenas, exclusivamente, para realizar uma dica, o nome adequado de uma abreviatura, de uma abreviação, tá? Evitar a leitura para a sua apresentação. Ok, Natiele? Você ainda está aí? Não estou lhe vendo. Aqui. Não estou lhe vendo. Uai, mas eu tô aqui. Tá, porque você estava sem imagem. Ok? Então, assim, quando você for apresentar, né, focar em questões principais sobre a instituição que você está falando. Então, para você falar da patrulha, você tem que dizer qual foi a patrulha que você pesquisou. Patrulha. Eu vou te falar qual foi a patrulha? Falei, uai. Não estou lhe vendo novamente. Patrulha de prevenção à violência doméstica contra a mulher de Minas Gerais. Contagem. Então, você pesquisou de Contagem? Eu escrevi Contagem. Não, não foi o que você escreveu. Eu estou perguntando o que você pesquisou. Foi. Você não lembra a pesquisa que você fez? Não, professor, qual? A minha anotação. Tá dando para ver meu caderno? Não, você botou um fundo aí, ele fica colorido. Ele assume ótimo, a cor então do fundo. Ai, que legal. Né? Achei que não estava aparecendo para vocês, não. Ó, eu sim. coloquei aqui no meu caderno, ó, deixa eu ver se comigo vai dar para você ver, ó. Tá vendo comigo? Tô. A qual eu coloquei, ó. Patrulha de prevenção à violência doméstica de Contagem, Minas Gerais. Tá, mas o que a gente busca não é o que a sua anotação diz, é o que você então tem agora a apresentar. Tá? Tá, então agora eu estou falando. Quando você diz assim, não, professor, eu esqueci, deixa eu ver qual foi. Contagem. Deixa eu ver qual foi a cidade. Você demonstra que você não tem segurança da pesquisa que você fez. Você sumiu de novo. Oi, prof, tô aqui. Você está sem imagem, pronto, agora sim, tá? Então, assim, cuidado com essas... Na formulação da apresentação, para que você não esqueça. Mas a patrulha que eu pesquisei é da cidade... Você não pode dar a gafe de esquecer a cidade, porque aparenta que você não pesquisou direito. Tá legal? Entendi. Tá bom? A patrulha chama PPVD. Que significa? Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Exatamente, tá? Então, doutora Curtiu? Natiele, obrigado aí pela apresentação, parabéns pela pesquisa, pelo pano de fundo aí bem escolhido, pela roupa obrigada, aí, gostou. pela roupa colocada, tá? Gostou. Então, assim, tudo isso faz parte, tá? Para que a gente possa ter a apresentação assim, a melhor possível. Professor. Mas livra a mão do celular, tá bom? Tá bom, prof. Professor. Então, ok. Quem tá falando, Guilherme? Isso. Pois não, Guilherme. Professor, me tira uma dúvida, é porque você estava respondendo ela e me surgiu essa dúvida e eu vim pesquisar sobre. Você falou que a Lei Maria da Penha ela não pode ser tratada por homem? A vítima não pode ser homem. Eu também fiquei com essa dúvida, porque a Cira falou que podia uma vez. Sexo masculino, Calma, né? certo. Aí eu vim olhar aqui. No caso, o juiz aqui, desse caso aqui, ele aplicou a Lei Maria da Penha. Para quem? Aí conta como? É porque diz, fala alguma assim, relação homoafetiva? Oi? Não. Tem que ver se é entre relação homem e mulher. Homoafetiva, se é uma relação trans, tá? Não é questão biológica, masculino. Não. Pela questão biológica. Não, é normal, professor, normal. Então, homem e mulher. Então tem que ser melhor analisada essa decisão dele, tá? Ah, tá. É porque eu fiquei com dúvida. Aí pode. Aí eu vim olhar.
Aí Porque mostrou aqui que ele aplicou a lei. O que evoluiu na Lei Maria da Penha para a questão biológica, porque ela não busca a preservação da relação biológica, por exemplo, porque pode ter uma relação homoafetiva de dois biologicamente homens, só que na relação afetiva, ou seja, na identidade que essa relação assume, você tem posturas e comportamentos femininos, como que um padrão cultural a ser desempenhado, né, pela imagem, não questão biológica, tá? Mas a imagem ou o que se culturalmente espera da figura feminina, entendeu? O atrelar a homem aí, na Maria da Penha, não é pelo aspecto biológico, mas é pelo aspecto da expressão feminina, cultural, que essa relação estabelece. Tá bom? Por exemplo, o agressor pode ser mulher. Por exemplo, quando a mãe agride a filha, ou quando a filha agride a mãe. Tá? Porque é uma relação doméstica, familiar, mas na questão afetiva, de relacionamento afetivo, né, amoroso, você pode ter relações homoafetivas, tá? Ô, professor. Pois não. A agressão não é pela condição da mulher, não? Mas não é a condição da mulher no estrito teor biológico. Porque a busca da Lei Maria da Penha é pelo papel cultural que a mulher ou pela que a identidade feminina exerce na sociedade. Tá? Daí é que o agressor pode ser mulher e a vítima mulher também. Por exemplo, nesse caso que eu estou dizendo que a mãe agride a filha agride a mãe, a neta agride a avó. Tá? Ok? Porque quando você fala violência doméstica, normalmente você pensa no casal amoroso, né? No namorado, no marido e mulher, sempre a figura biológica do homem, de um lado o agressor e do outro lado a figura biológica da mulher como agredida, como ofendida. Mas nem sempre é assim. Pode ser duas mulheres, mãe e filha, sobretudo nas questões econômicas. Tá? Ok? Certo, certo. Tá. Eu posso te encaminhar esse sim. link? Pode sim. Tá bom, vou te encaminhar. Tá. Então, na nossa sequência, temos agora a doutora Inara. Professor. Pois não? Natiele, então já falei, já agradeci, parabenizei a sua apresentação. Né? Agora vamos Veja que eu soltei o celular, viu? Não estou mais segurando ele com as mãos. Viu como você tinha um apoio que poderia facilitar a sua apresentação? Não, tinha um travesseiro que acabou de surgir aqui. Tá vendo? Então são dicas que a gente facilita a vida. Tá legal? Então tá. Então, obrigada pela sua participação. Agora vamos com a doutora Inara para a apresentação do tema Polícia Civil. Pois não, doutora? Não estou lhe vendo. Eu posso entrar de novo porque minha câmera não está dando aqui para conectar. Pode sim. Posso? Você acha que demora? Só um segundo. Não, é 1 minuto só. Só vou sair e voltar. Que logo após você é a Sara. Ô, professor. Pois não. Caso não dê tempo, a gente vai continuar amanhã no primeiro horário? Vamos sim, a ideia é essa, né? Finalizar amanhã, porque, como eu esperava, iria ter muita dúvida no formato da apresentação, né? E a gente ia perder tempo explicando como é que o trabalho deveria ser realizado. Mas como as meninas estão apresentando, as doutoras, aliás, desculpem, né? Como as doutoras estão apresentando, então a gente acaba tendo por elas, né, a possibilidade de explicar aos demais como é que as apresentações devem ser feitas. E essas observações ou até críticas que eu faço em determinada apresentação, vocês não levem como implicância minha ou como um exagero,
mas é a busca para que vocês sempre tenham em mente, daqui para frente, sempre a forma de apresentação a melhor possível, tá? Então, o meu papel aqui é buscar falhas na apresentação de vocês, buscar imprecisão na apresentação de vocês, para que vocês possam evoluir nessas observações, ou através dessas observações, tá bom? Professor. Pois não. Aqui em casa é muito difícil abrir o vídeo. Uai, então como é que vamos conseguir? Inara, tá conseguindo aí? Conseguiu agora, Inara? A Inara está sem áudio. Inara? Professor. Inara, professor, você tá deixa a Sara aí por enquanto, porque minha câmera realmente tem que ajustar aqui no celular. Eu tenho que ajustar aqui no celular. Então, doutora Inara fica para a próxima sustentação. Temos agora a doutora Sara, que eu não estou vendo. Agora sim. Só um minutinho. Doutora Sara posicionando bem o celular. Ó, não tô bonita não, tô com a blusa do boy e tô sem maquiagem, porque a gente não tá em casa, então, tá bom? Tá, mas e tô em pé, o que vale viu? não é esse aspecto de aparência pura como, né? O que vale mais sempre é postura, tá? Postura, controle e demonstração que você tem o controle daquilo que você está falando, tá bom? Professor, consegui. Ok. Conseguiu? Consegui. Mas eu não estou lhe vendo ainda. Peraí. Aí. Pronto. Consegui. Podemos começar com você, então? A doutora Sara aí. Ficar mais... Ok. Então vamos lá. Posicionou o celular aí para você ficar mais livre. Tá bom. Você colocou para você gravar a sua própria apresentação, é isso Coloquei? mesmo, né? Você colocou para gravar a sua própria apresentação, é isso mesmo, né? Tá. Então vamos lá. Foi. Então até 3 minutos, deixa eu posicionar aqui o tempo. A doutora Sara vai realizar a apresentação sobre a Polícia Civil na atuação na rede de enfrentamento à violência doméstica. Inara, falei Inara, não? Sobre a Polícia Civil. Então, Inara, você está com a palavra para a apresentação até 3 minutos, tá? Ok. Eu fiquei com a atuação da Polícia Civil na rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Pesquisando, a Polícia Civil tem um dispositivo, um aplicativo. Ela desenvolveu esse aplicativo para que possa ajudar as mulheres. Esse aplicativo ele é gratuito para qualquer sistema de celular, Android ou iOS. E esse aplicativo serve para quando a mulher estiver precisando de alguma coisa, para que ela entre lá e lá vai conter informações em áudios, textos e vídeos, para que ela consiga entender mais, ampliar seu conhecimento nessa área da violência, porque talvez ela não saiba que está sofrendo isso, não saiba o que fazer caso ela esteja em perigo, né? Então, nesse aplicativo ela consegue ter acesso a isso. E também nesse aplicativo contém telefones e endereços de polícia civil, polícia militar, centros de prevenção e criminalidade, para ela acionar e saber para quem que ela tem que ligar. Olha, perdão, professor. Para quem ela tem que ligar. E uma coisa muito boa que esse aplicativo tem é contatos de emergência. Esses contatos de emergência, ela pode escolher um pai, uma mãe, um melhor amigo, uma pessoa da sua confiança
para que, quando ela estiver correndo perigo, ela acione imediatamente chega uma mensagem, um SMS no celular da pessoa, do contato que ela escolheu, para que eles possam acionar a polícia militar, que é mais rápida, né, que vai chegar lá caso ela precise, estiver muito em perigo, né, aí é uma forma mais rápida. E esse aplicativo, ele serve para que as mulheres sintam segura e que elas se sintam seguras e vejam que tem sim rede de apoio para elas, caso elas precisem. E só um segundo. E outra coisa, quando alguma mulher que sofreu algum tipo de violência, seja ela patrimonial, física, moral, psicológica ou sexual, e for prestar queixa na polícia, imediatamente eles pedem também para ela baixar esse aplicativo e já mostram orientações sobre o que ela deve fazer em caso de emergência e tudo mais. As delegacias especializadas das mulheres são unidades da Polícia Civil também, voltadas ao atendimento humanizado da vítima, que se depara com qualquer tipo de violência doméstica. Essa delegacia especializada, ela contém profissionais capacitados, psicólogos e assistentes sociais, que tem como oferecer ajuda a uma mulher, porque uma mulher que sofre violência, seja ela qual for, ela tá sim com o psicológico abalado, ela tá triste e ela precisa de alguém que saiba conversar com ela, que saiba entender o que ela tá sentindo. Então, as delegacias especializadas, elas ajudam com esses profissionais capacitados que eles têm. E a Polícia Civil tem uma rede chamada Dialogar, que serve para facilitar o diálogo entre a mulher, por meio de oficinas de reflexões. Além disso, lá eles oferecem atendimento a homens que vão voluntariamente. Eles têm que ir voluntariamente, que eles prestam atendimento e, caso necessário, mandam eles para instituições que sirvam para ajudar os homens melhores. E concluindo a minha pesquisa, a Polícia Civil, ela basicamente serve para ajudar a vítima nos atendimentos, as mulheres no atendimento. Concluiu? Concluí. Tá. Desculpa que a minha celular ficou caindo. Ok, tá? Então, assim, deixa eu só regular aqui Inara, você passou 3 minutos da sua apresentação tratando do aplicativo. Abre o teu áudio aí para a gente ainda estabelecer essa... Achei que estava ligado. Tá. Então, assim, cuidado com essa distribuição de tempo e com o foco na apresentação, porque você tem que dar conta de explicar o que é a instituição e o que ela faz, tá? E isso, a atuação prioritária ou principal dela. Claro, o aplicativo é uma conquista, um avanço para a melhoria dos serviços que ela realiza, porque o aplicativo é apenas uma forma de simplificar ou de melhorar o acesso da população aos serviços que a Polícia Civil ou que qualquer outra instituição realize. O que é que a gente tem que saber? Quais são os serviços prestados ou quais são as obrigações ou atribuições que essa instituição faz. E isso, sobretudo nesses momentos de quarentena, a gente consegue obter muita informação através do próprio site da instituição. Ou seja, quais são as atribuições da Polícia Civil?
O que é que compete ao policial civil? Qual é a estrutura dele? Tem um delegado? Tem. Qual é a competência? Ou qual é a principal atribuição do delegado? Você não tratou da questão do inquérito, que é praticamente a principal função exercida pela Polícia Civil. Aí a minha pergunta seria, né, na violência doméstica, ao receber essa denúncia de crime ou essa comunicação de um acontecimento de um crime de violência doméstica, o que cabe à delegacia da mulher fazer? Garantir a proteção da vítima? Isso aí é uma das encaminhar ela dela, para né? Encaminhar para estabelecimentos de saúde, instituto médico. Para a realização de perícias, né? De laudos periciais. Mas esses laudos periciais servem para quê? Professor, isso eu não vou saber te responder. Pois é, porque você focou no aplicativo, tá? Claro que o aplicativo é muito importante. Porque eu fiz a pesquisa, porém, sobre a Polícia Civil, eu olhei até nos livros que você tinha mandado, só que eu não achei tão detalhadamente sobre a Polícia Civil. Mas lembra que a gente colocou como opção a própria audiência pública em que a delegada, representando a Polícia Civil, a Delegacia de Violência Doméstica, não só disse o histórico da delegacia, mas diz quais são os principais problemas que a delegacia enfrenta. Ou seja, muitos procedimentos, né, jurídicos. E os procedimentos jurídicos de uma delegacia são os inquéritos. Tá? E a gente tem dois tipos de inquéritos. Os inquéritos abertos por determinação da própria delegada, que aí a gente tem os inquéritos abertos por portaria, e os inquéritos abertos pelas circunstâncias do crime, em que eu tenho preso. Então, eu tenho um inquérito de prisão em flagrante. Então, o procedimento, os trabalhos na delegacia, eles giram em torno do inquérito, porque o inquérito é o local onde as provas são colocadas. As provas testemunhais da vítima, né? O depoimento da vítima, o depoimento das testemunhas, né? Que pode ser da vítima e do agressor, e o interrogatório do agressor. Tá? Tá bom. Então, assim, o que é que eu posso aprender ou pesquisar sobre a Polícia Civil? Não consigo ir na delegacia nesse momento. Ou então, mesmo que eu consiga, o atendimento lá está muito restrito. Qual é a minha oportunidade? Buscar no site da própria instituição para saber um pouco do histórico da instituição, se eu não souber, né? Do próprio órgão que eu estou pesquisando, no caso da Delegacia de Violência Doméstica, e quais são as atribuições principais dessa instituição. Ou seja, quais são as obrigações principais. Para que eu possa responder assim, por que ela é tão importante? Ou qual é o principal papel dela? Para que eu possa diferenciar o papel exercido pela Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria OAB, Ministério Público, para que eu entenda qual é o papel de cada um. Ok? Ok. Tá? Então, assim, cuidado aí na formulação do trabalho de vocês no debate final, para que eu possa ter uma análise igual à receita de bolo. Eu não posso tirar isso da receita de bolo, senão eu não consigo fazer o bolo. Então, eu tenho que apresentar essas informações, senão eu não vou conseguir dizer o que é que essa instituição faz ou qual é a principal ou a fundamental importância dela. Tá bom? Tá bom. Certinho? Mas parabéns aí pela busca, pela pesquisa aí, que nos traz a informação da existência desse facilitador aí do aplicativo para que a instituição possa melhor realizar as suas funções, sobretudo nesse momento de quarentena. Tá?
Então, obrigado pela apresentação. Lembrar do controle do tempo, tá? E do foco principal das informações a serem trazidas. Tá? Então, obrigado pela apresentação. Okay. Encerrada a sua apresentação, passamos agora para a apresentação da Sara, que ficou ou que vai apresentar sobre as instituições da defesa nessa rede de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por favor, Sara, abra aí o seu microfone para você iniciar a sua apresentação. Lembrando que você tem 3 minutos como uma estrutura ideal para realizar a sua apresentação, tá? Então, doutora Sara, com a palavra. Ok. A OAB, ela está cada vez mais engajada na luta contra a violência doméstica, né? E por meio da Comissão Nacional da Mulher Advogada, vem realizando eventos em todo o país e juntando forças com outros órgãos e entidades. Esses órgãos e entidades que são a Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né? E com a MMOAB, que é o Movimento Mais Mulheres, se eu não me engano, que esse é um movimento que as mulheres, as advogadas fizeram dentro da OAB, onde elas conquistaram 30% da comissão da OAB ser formada por advogadas mulheres, só para entender o que é a MMOAB. Então, a MMOAB realiza debates ao público feminino com o intuito de orientá-las, né, quanto aos tipos de violência doméstica, a como fazer a denúncia, como que é o atendimento assim que é feita a denúncia, a proteção que é dada para as vítimas, o resultado que é feito, né, que tem após as denúncias, e os casos, passam exemplos de casos domésticos, né, de violência doméstica. E pode-se destacar também a realização de audiências públicas para discutir propostas de aprimoramento de campanha e abertura de cursos para capacitar advogados e outros profissionais sobre a Lei Maria da Penha, feminicídio e questões de gêneros, além de ações de cidadanias nas escolas. E, para concluir, destaca a participação da OAB na campanha Justiça pela Paz em Casa, que busca a celeridade em julgamentos de casos de violência doméstica e contra a mulher. E, inclusive, esse movimento é organizado pela ministra Carmen Lúcia, ela que fez a palestra para a gente. Finalizado. Ok, né? Controlou bem o tempo, até bem demais, tá? Não precisa estar nem tão solta, descomprometida com o tempo, falando, né, bem mais do que o tempo programado, mas também não ficar presa, né, com os 3 minutos, que a gente tem uma tolerância aí, para que você, ao ser alertado de que o seu tempo já passou, que aí a gente vai falar, olha, o tempo, né? Então, para concluir, aí você teria 30 segundos para poder completar o seu raciocínio e concluir o que você estava apresentando. Tá? Mas eu senti algumas necessidades de abordagens na sua temática, né? Que você escolheu a OAB para explanar a defesa nas questões ou nos processos da Lei Maria da Penha. E eu queria que você explicasse justamente isso. Ou seja, qual é o principal papel do advogado na Lei Maria da Penha ou nos processos da Lei Maria da Penha? É exatamente proteger, né? Defender a vítima. E, então, defender quando a vítima ela ou o agressor? Nessa situação e ela procura o advogado. Cortou tudo, professor, desculpa. Não, eu estou lhe ouvindo, só a imagem que está paralisada, mas eu estou lhe ouvindo. Desculpa, tá? Volta. Não, relaxa que a sua imagem está parada, mas eu estou ouvindo a sua voz. Pronto, voltou tudo. Então, eu quero saber de você, assim, a atuação do advogado no processo da Lei Maria da Penha, ela se dá para a vítima ou para a vítima e o agressor? Para a vítima e o agressor. Tá. Se a vítima não tiver condições financeiras de contratar um advogado,
ela recebe o patrocínio ou a defesa da Defensoria Pública? Professor. Peraí, só um minutinho, minha internet está cortando aonde que eu estava. Se a vítima não tem condições... Porque para você contratar um advogado, você tem que ter recursos para pagar os serviços, os honorários do advogado, né? Certo. Tá? E se ela não tem condições de pagar o advogado? Ela pode recorrer à Defensoria Pública, né? Sim, exatamente. Defensoria Pública. Certo. Aí, então, ela está sendo defendida pelo defensor público. E se isso acontece com o acusado, com o agressor, o que é feito? A mesma coisa. Eu acredito que ele também tem direito à Defensoria Pública. Mas como a gente inclusive, viu... eu citei... Pode concluir. Pode falar. Eu citei até no início que a OAB ela trabalha junto com outros órgãos e instituições, inclusive citei a Defensoria Pública. Tá, mas aí a Defensoria já está atuando na defesa da vítima. Como temos poucos defensores, fica inviável ela também defender o acusado. Se o acusado não tem recursos para contratar um advogado, o que é feito? Olha, professor, realmente isso daí eu não pesquisei a fundo, mas eu acredito que ele tem de contratar um advogado. Eu não sei dizer exatamente qual lei que fala sobre isso, mas eu acredito que tenha uma que fala sobre, nesse sentido, que todos têm esse direito de se defender, isso, né? Isso. E o Estado oferecer essa defensoria, né? Assim, lembra que quando a gente tratou daquela audiência pública, nós tínhamos lá tanto o juiz falando dessa questão, quanto também o defensor público, falando da necessidade, né, da atuação do advogado dativo, o advogado que é dado, né, que é fornecido pelo Estado para a defesa do acusado que não tenha condições financeiras de constituir um advogado. Então, no lugar do acusado, do réu, pagar o advogado para a sua defesa, quem vai arcar com os custos da defesa profissional desse advogado é o próprio Estado. Com recursos do Estado, é que o advogado, chamado nessa situação de dativo, realiza a defesa do réu que não tem condições de pagar ou de arcar com os seus honorários. Tá? Isso. Então, embora você tenha colocado muito bem a atuação da OAB como instituição, tá? Faltou aí um detalhe para a própria atuação do advogado nos processos da Lei Maria da Penha. Tá? Nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, me diga aí, doutora Sara, você que é advogada, como é que é a sua atuação no processo lá de violência doméstica para a qual você foi contratada? Aí você, não, a atuação do advogado é fundamental para oferecer a defesa técnica do réu. Mas quando ele não tem condição de pagar os meus honorários, porque eu sou profissional liberal, e é assim que eu sou remunerado, o próprio Estado assume esse pagamento, vindo o advogado a assumir, né, a denominação de advogado dativo, ou seja, dado, fornecido pelo próprio Estado, já que o réu não pode ficar, em hipótese alguma, sem defesa. Ok? Então, é a mesma observação da Inara, tá? Você pode estar muito encantada ou seduzida por uma parte da atividade da instituição.
Mas o que é necessário falar da atuação do advogado ou da OAB como um todo, e o integrante da OAB é o advogado. Na mesma coisa, a Polícia Civil como instituição e o delegado e o agente de Polícia Civil, o que é que eles fazem? Qual é a função que eles têm que é tão importante para o processo da violência doméstica? Tá? Então, assim, é você olhar para a instituição e você olhar para a função que os agentes dessa instituição realizam nos processos de violência doméstica. Para que eu saiba qual é a diferença da função que o advogado exerce para do delegado e para o defensor público e para o promotor de justiça. Aí eu tenho muito claro qual é a função de cada profissional. Ok? Ok. Porque eu tenho muitos profissionais atuando em um mesmo processo. Só que aí eu vou entender qual é a função peculiar de cada um. E é essa informação que a gente tem que deixar clara na apresentação. De certa forma, vamos dizer assim, que eu olhei na OAB como o coletivo e esqueci do individual, que é o quê? O advogado. Exatamente. Tá? Então, assim, é não se deixar encantar ou ser seduzido ou seduzida por uma parte da atuação ou por uma parte da apresentação que a gente tem que fazer. A mesma coisa, gente, quando vocês vão falar do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo. Não é o Legislativo como um todo, é o parlamentar mesmo. O que é que o parlamentar tem que fazer para ser importante nessa luta ou nessa ação? O que é que o Ministério Público, mas, sobretudo, o que é que o promotor tem que fazer? Mesma coisa, o Judiciário como um todo. E o que é que o juiz faz no processo? Qual é a obrigação dele? Então, esses são os nossos focos nos debates que a gente vai ter com o Ministério Público, através do promotor, com o Judiciário, através do juiz, e com o Parlamento, através do parlamentar. Tá? Então, é sempre olhando a instituição e o agente que realiza a atividade dessa instituição. Tá bom? Ok. Perfeito. Então, parabéns também aí, tá? Pela pesquisa. O que vale justamente é isso. É a gente pesquisar para saber o que é que essa instituição jurídica faz e por que é que eu tenho que, eu, enquanto profissional do direito, por que é que eu tenho a obrigação de saber qual é a função ou quais são as atribuições que essa instituição ou que o agente dessa instituição tem que desempenhar. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Então, a gente fez aí um trabalho muito bacana com a Ana Luísa, com a Natiele, Nara e Sara. Né? Tivemos, através delas, o formato ideal para a apresentação dos demais componentes. Então, amanhã a apresentação nossa vai ser mais rápida, porque esses formatos aí vão ser muito mais claros para os demais integrantes aí da nossa turma. Ok? Então, Pamela, Sálvio, Guilherme, Cristina, Bruno. Então, está muito claro aí o formato que a gente tem que dar para a apresentação da gente, né? Sim, professor, amanhã vai ficar show, então, hein? Assim, ó, é preciso e mortal, tá? Não é como ninja, não, mas é assim, olha, eu tenho uma receita, os pontos que eu tenho que apresentar são esses, então eu não vou sair disso, é foco na minha instituição e no agente dessa instituição, o que é tão importante que eu tenho que dizer para que eu não possa apresentar e não dizer o fundamental sobre essa instituição e sobre o agente dessa instituição. Tá bom? Tá bom. Ok? Então, maravilhoso aí, maravilhosa aí a nossa dinâmica e a nossa atividade, tá? Que todos os dias sejam assim das nossas aulas, com essa preparação, com essa busca e com essa disposição de dar o melhor de si, tá bom? Então, obrigado aí pela participação de todos e amanhã a gente volta com chave de ouro para finalizar aí as apresentações dos demais integrantes, tá bom? Ok, ô Roberto, eu só queria te fazer uma pergunta. Pois não.
Voltando aqui sobre as apresentações, todos os membros do grupo têm que apresentar ou pode ser um só? Todos os membros. Ok, obrigado. Tá bom? Show de bola. Então, até amanhã, nesse mesmo bate-canal, só que mais cedo, às 19 horas. Então, tá bom, obrigada. Boa noite. Até amanhã, boa noite. Bom, parabéns aí novamente às 4. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.